Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o Leonardo Castelo Branco, esse daqui é o Empatados, o podcast que fala de masculinidades sem medo de errar, sem verdades absolutas e, claro, com muita vontade de aprender. É isso mesmo, Léo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Meu nome é Arthur Abner. Bom, lembrando, gente, que vocês têm que se inscrever aqui no nosso canal aqui do YouTube. Nosso Spotify a gente tá crescendo bastante. Todas as nossas plataformas de áudio a gente tá presente, então segue a gente e muito obrigado por estar assistindo. Valeu! E lembrando que o Empatados é gravado aqui no Estúdio Artema, em São Paulo. Se você tem uma ideia de podcast ou curso online e quer tirar do papel, fala com o pessoal aqui no link do card. Sim. E, gente, lembrando que também nesse sofazão também senta as meninas do Patada. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre feminismo, uma conversa bem descontraída e muito legal com a Ana e com a Dani, não esquece de dar o play e conferir elas. Muito bom. Bora de convidado? Com certeza. Agora, Léo. Gente, o modelo de masculinidade tá caduco, né? Os custos sociais do patriarcado são invisíveis nas conversas e visíveis nas estatísticas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa conversar mais sobre masculinidade, sobre inclusão, né? E acho que aqui, se existe uma saída, né, para esse problema, ela passa por a gente conhecer, incentivar e explorar novas formas de ser homem, né? Quanto mais diversidade dentro da masculinidade, mais homens vão se reconhecer fora desse molde. E eu acho que o nosso convidado, ele encarna isso muito bem. Ele é marilense e a mãe também é de Marília. É bartender e vice-campeão da 5ª temporada do MasterChef. Autêntico, afiado e sem personagem. Vem pra cá, Hugo Merchan! Uhul! Satisfação demais tê-lo aqui. Bora. Outra pessoa que a gente tá tentando aí faz um tempo. Eu tenho um trabalho, né? Mas eu vim. A agenda do menino é ocupada. Nossa, e a gente vai falar bastante dos projetos. Legal. Mas para começar, Hugo, eu queria começar de um ponto que quase ninguém sabe da sua história, que você é cirurgião dentista de formação, né? E aí eu queria te perguntar, como que foi essa trajetória de cirurgião dentista a vice-campeão do MasterChef? Se você puder dar uma linha do tempo. Cara, é maluco. Não, primeiramente, obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Você tá aqui. A gente vai ter A gente também. Bom, é isso. Eu me formei como cirurgião dentista pela Unesp em 2015. Então, eu atendi por 2 anos em consultório mesmo. E logo que eu comecei a atender, apesar de gostar muito durante a faculdade, a hora que eu me vi no consultório, acho que um ambiente pequeno, fechado, a rotina todo dia, fazendo o mesmo processo, cara, em pouco tempo eu percebi que eu não ia ser feliz ali, sabe? Foi um período muito difícil pra mim. Sabe quando tá tudo errado na sua vida? Eu levei pé na bunda, eu não tava bem, eu comecei um processo depressivo, tava fazendo acompanhamento até com psiquiatra, terapia e tal, foi muito difícil, mas eu tinha certeza que eu não ia ser feliz sendo dentista, assim. E minha mãe sempre falava assim, nossa, você só tá feliz na hora que você tá cozinhando. E aí eu já tava num processo no final de 2017, né, de mudar de carreira mesmo. Eu tava procurando curso de gastronomia pra fazer, isso foi no final do ano, e aí em paralelo a isso eu me inscrevi no MasterChef. E aquela loucura, assim, eu mandei meu vídeo, preenchi a ficha de inscrição e vim na fé e na coragem. Eu não tinha indicação, ninguém facilitou isso pra mim, eu só me inscrevi mesmo. E é uma doideira, tipo, quem quer se inscreve porque acontece. E aí que minha vida mudou completamente, porque foram me chamando para as etapas seletivas. No começo de 2018, eu já estava gravando o programa. Então foi uma doideira. Tem uma seleção antes que você vai lá. Tem algumas provas antes que, enfim. São gravadas essas provas, não? Não, a primeira parte que é televisionada já é assim, eles gravam por documento interno. Sim. Né? Mas sempre tem câmera gravando tudo. Mas o que passa na TV é aquela primeira que tu tá vendo. Ah, legal. E aí foi uma doideira. Minha vida mudou completamente, assim. Foi uma mudança drástica mesmo. Desde então eu não... nesse processo das provas e até ser chamado de fato, eu já fui encerrando os casos clínicos que eu tava atendendo. E depois eu nunca mais voltei pra consultar. Nunca mais, né? Nunca mais. Nem pretendo, assim. Sou muito grato, aprendi muito. Acho que tudo que a gente aprende é útil de alguma forma. Sim, com certeza. Mas não me imagino voltando pra odontologia. Mas já era um plano, tipo, você fazendo essa mudança, essa transição, o MasterChef seria, tipo, mais ou menos um estágio dessa transição. Exato, tanto é que eu imaginava que eu seguiria como cozinheiro em restaurante mesmo. Sim. E estando no programa, com a repercussão e entendendo que tinha uma forma de trabalhar como isso online, digitalmente, através da criação de conteúdo, aí eu descobri algo que eu não contava nesse processo, que foi me encontrar nesse universo da comunicação.
Então eu tinha na minha cabeça que eu queria cozinhar e que eu queria fazer isso de alguma forma, que eu queria trazer pra minha vida, mas eu não imaginava que eu ia trabalhar com comunicação. Sim, Mas acabei me encantando e foi o caminho que eu segui desde então, assim. sim. Nossa, até olhando assim na sua trajetória assim, no programa também, eu sempre desenho, tipo, olhando, porra, você ia muito bem nas provas de. Muito, eu lembro de sobremesa, você mandava bem pra caralho. Aí, tipo, porra, eu falava, tipo, eu achava realmente que você também iria pra esse lugar, né? Então, porra, muito legal estar acompanhando e estar tendo você aqui. Eu inclusive, eu fiz curso de confeitaria, né? Sou formado em Sim, confeitaria e tal. Mas eu me encontrei muito nessa parte de poder ter essa troca com o público e também de poder criar mais livremente, sabe? Eu acho que não teria como eu ser feliz se eu tivesse 100% do tempo no consultório, assim como não teria como eu ser feliz se eu tivesse 100% dentro da cozinha ou do sim. bar, né? Que eu já sou bartender também. Eu preciso. Aliás, ano passado eu me dediquei muito ao restaurante, sabe? E eu não tinha tempo pra eu gravar as coisas que eu queria, pra aqui, por Sim. exemplo, por esses desencontros também. Aham. E eu senti que eu tava perdendo uma parte de mim, sabe? Então, o meu Sim. cenário ideal é quando eu posso conciliar tanto o trabalho físico, hoje em dia de consultoria, em restaurante, com a parte de criação de conteúdo e deixar a criatividade fluir. Porque é claro que quando a gente tá na cozinha, né, ou no bar, tem um processo criativo de criar o menu, mas depois o dia a dia é bem repetitivo mesmo, né? Uhum. Que é executar aquilo diariamente. E essa é a parte que me pega um pouco. Eu preciso estar com a cabeça livre, criando. Sim. E acho que é isso que me completa, assim, quando eu consigo conciliar tudo junto. Ah, O que a gostoso. gente falou fora do ar aqui, né? A parte do alquimista de fazer, Exato. Sim. pensar o drink como vai ser e tal, É a a parte que eu mais comida, gosto. criar, né? Pô, legal demais, legal demais. E como que você faz, por exemplo, como você fez essa transição, por exemplo, que você eu pensei que você iria para culinária, mas você acaba indo para a parte de bebidas, drinks e tudo mais. Sim. Por que que você escolheu esse caminho? Qual que foi a escolha? Por que que aconteceu? Na verdade, assim, depois do programa eu fiz cursos, né, principalmente de confeitaria, também fiz alguns cursos livres de peixe, frutos do mar, gastronomia molecular. E aí, mais recentemente, alguns anos atrás, eu fiz o curso de bartender. Eu acho que não tem comida sem bebida, né? Por isso que a gente chama de A e B, o setor de alimento e bebida. Então, acho que a experiência ela é sempre integrada. E isso me chamava muito a atenção. Sempre que eu ia para um restaurante, é, eu procurava casar essa experiência com uma bebida, seja no menu harmonizado, mas como eu mais gostava, dentro dos drinks, do universo dos drinks, acho que pega a parte da alquimia. Pra mim é muito alquimia. Aham. E aí, Muito legal. então, e aí o mais doido é que eu não tinha tanta essa pretensão, só queria aprender, assim como eu quero, por exemplo, ainda fazer um curso de barista. Sim. Tipo, eu gosto de estar sempre aprendendo, assim. Mas eu me encontrei de uma forma que eu nem sei explicar. Eu acho que a segurança que eu tenho pra estar num restaurante assumindo o bar é muito maior do que a que eu tenho pra estar na cozinha, sabe? Uhum. Apesar de saber como é, de já ter feito essa função também, de estar na cozinha e saber que eu seguro o rojão. E, cara, eu não sei, eu me sinto muito mais seguro e melhor fazendo o bar, sabe? E Sim. isso seja desde, tipo, dar uma consultoria de treinar a equipe, pensar cardápio, pensar em toda a logística, a operação, como também de fazer eventos ou de gerenciar isso, porque é diferente também, né? Quando você vai receber um convidado ou quando você vai ocupar um espaço para fazer um evento, a logística muda completamente. A Uhum. gente sai da onde a gente está acostumado, tem que pensar em estrutura e tudo mais, e é algo que eu gosto muito de fazer. E eu acho que é perfeito quando você integra os universos, sabe? Porque se você já entende também da cozinha e do bar, acho que você consegue fazer essa casadinha melhor, assim. Sim. E trazer elementos também. Muitas das técnicas que eu aprendi na cozinha ou na confeitaria, por exemplo, a gente consegue usar no bar também. Então, eu acho que isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Hugo, trazendo um pouquinho aqui para o nosso recorte de masculinidades, eu acho que a gente tem muito debate em torno disso, esse podcast aqui também, inclusive. E a gente tem uma oportunidade, no tempo de hoje, eu vejo, de quebrar esses velhos padrões sobre masculinidades e tal. Eu sinto você como um cara totalmente fora desse padrão, né? Nós aqui. E eu queria te perguntar sobre isso, se teve algum momento que você viu esse molde em você cair, ou se teve, quando foi, e se a participação no programa mudou a forma como você se entende como homem.
Cara, legal essa pergunta, porque é isso, assim, eu sempre cresci fora desse modelo de masculinidade, do machão, sei lá, nunca gostei de futebol, então, enfim, eu sempre sofri de alguma forma com isso, porque a galera me pegava pra Cristo mesmo, né, então, tipo, sempre, o viadinho, não sei o quê. Hoje eu me importo zero com isso. Você fala, viadinho, eu falo, obrigado, são seus olhos. Mas no passado, né, quando a gente é criança, a gente não entende isso. A gente só entende a humilhação, a rejeição e ser motivo de piada e tal, enfim. Então, eu cresci passando por isso e passando por coisas que hoje eu entendo que são bem violentas até. E seja na escola, na faculdade, enfim, qualquer ambiente que eu passasse, ou até como dentista, tipo, dentista se veste assim, mas dentista tem tatuagem, mas dentista tem o cabelo grande. Nossa, Tipo, gente. isso sempre acontece, Sim. sabe? Por onde que eu passo, 2026, pô. Pois é, eu sempre vivi isso de alguma forma. E aí, pra entrar no programa, eu tive essa preocupação de, tipo assim, nossa, então todo esse desconforto que eu passo por onde eu passo, agora vai ser televisionado Uhum. e vai estar ali pra Vai ter esse holofote em cima. Né? Exato, e aí eu ficava só pensando, tipo assim, nossa, o que que eu vou ter que ler de comentários, o que que eu vou ter que enfrentar de comentários e de constrangimento, assim, sabe? E É uma até exposição porque, muito grande, né? até porque isso, Inimaginável. isso vinha de um lugar que eu nem entendia durante muito tempo, assim, tipo, mesmo quando eu não me entendia LGBT, tipo, é, eu sofria isso, eu não entendia, tipo, eu falava, tá, porque todo mundo tem que ser igual, então todo mundo tem que ser, tem que performar o mesmo, tipo, na época eu não entendia esses termos, Sim. mas eu já me questionava sobre isso, eu já não entendia Tem alguma coisa como errada aqui. funcionava, Aham. exato. E aí eu tinha essa preocupação no programa, né? Tanto é que eu acho que sim, que eu consegui ser autêntico, consegui me mostrar e um ponto positivo, o público gostou muito de mim. Mas quando eu pego pra assistir o programa, eu vejo um Hugo, assim, completamente assustado, com medo, tipo, eu falava devagar, eu acho que eu dava uma encrustada na voz, tipo, eu tava com esse medo, Sim, assim, sabe? entendi. Tipo, de passar o que eu passava diariamente a nível nacional, da minha família ter que lidar com comentários maldosos ou coisa do tipo, sabe? Então, hoje eu tô nem aí. Hoje a Aham. gente tem outra confiança, hoje a gente sabe quem a gente é. Então, foda-se. Assim, hoje eu tô pronto pra bater no peito e enfrentar qualquer pessoa. Mas lá atrás eu não tinha essa noção. E aí, olhando hoje pro programa, eu percebo o quanto que por um lado, eu penso assim: caramba, você foi corajoso pra caralho de ter Aham, sim. aberto esse espaço pra gente estar aqui hoje. Mas eu também acolho no sentido de: caramba, tadinho, ele tava tão travado ainda, Aham. tão inseguro, com tanto medo. E aí a participação e a aprovação do público, acho que me trouxe essa confiança, essa segurança de ser quem eu sou e poder hoje, sei lá, me vestir do jeito que eu me visto, usar as roupas que eu uso e não performar essa masculinidade que se espera, né? Então eu acho que isso me deu uma confiança, assim, que hoje eu me sinto muito melhor com isso. Mas já foi difícil, né, no Aham, passado. sim. Era até uma das perguntas que a gente ia fazer, se você sentiu que no programa você precisava performar alguma masculinidade, talvez você sentir que você tá um pouco deslocado pra ser quem você é. Então era mais ou menos essa pergunta. No programa em si, eu acho que não. Tipo, Uhum. não senti essa pressão, mas eu acho que era mais de um lugar da sociedade mesmo, e do que. E do medo do que eu poderia passar por fora, assim, sabe? Uhum. Porque a nossa vida muda completamente, assim, tipo, todo episódio tava nos trending topics e Nossa, as pessoas comentando, te sim. vendo na rua. Então, assim, você fica muito exposto, né? E como eu falei, eu não tinha. Essa parte eu não tinha muita noção, assim, de quanto que a exposição ia me trazer, assim. Eu não acompanhava muito. Tipo, eu não seguia pessoas no Instagram que eram, sei lá, criadores de conteúdo. Era outro tempo também, né? Já Aham, faz o quê? sim. 8, 9 anos. Então, eu não sabia que ia ter essa proporção, ou que eu ia cativar o público para ter essa Sim. proporção, assim. Então, foi algo que eu fui descobrindo e entendendo, assim, com o passar do tempo. Muito bom. Eu acho que é interessante o que você falou, porque talvez justamente essa coragem com esse nervosismo de querer dar certo, talvez tenha cativado o público, né? De ver, pô, ele tá tentando, ele tá ali, ele é diferente, tá se esforçando, né? Eu acho que sim, E até porque eu não, tipo, eu não, é,
era até engraçado, porque eu tentava, não vou chorar aqui, porque eu sempre pensava, cara, não quero ficar chorando na TV, tá ligado? Aí eu tentava não chorar, e aí eu fazia um biquinho, tipo, virou meme. Então, assim, às vezes a gente tenta esconder alguma coisa, mas não dá. Não dá. E isso vem, e aí às vezes é justamente o que faz com que as pessoas gostem de você. E eu acho que isso me ajudou muito nesse processo. Porque assim. você foi você lá, né? Exato. Pessoa autêntica e aí eu queria te perguntar se você lembra de alguém na rua, algum comentário bonito que te deu força ali na época e tal? Sim, Porque sim. tem a coisa ruim, mas tem a coisa boa também. Tem muito, Tem muita exato. gente que abraça também. Total, não, teve gente que falava assim, escreveu, né, não foi nem pessoalmente, mas, nossa, eu tava, sei lá, enfrentando um câncer e a minha diversão com a família era ver o MasterChef e tal. E eu entendo esse lugar, né, não de ter passado algo semelhante, mas do programa ser um conforto pra mim também, sabe, assim, ainda mais esse momento, como eu falei, que eu tava perdido, que eu não sabia o que eu queria, de ser esse lugar de, poxa, que legal, chegou o dia de assistir, a gente se reunir e conversar sobre isso. E eu fui essa pessoa, eu tinha um grupo de vamos comentar MasterChef com os amigos pra de repente eu estar lá dentro. Então, assim, foi uma doideira. E esse carinho é muito legal, inclusive de homens também, de tipo, cara, que legal, acho que você tem sido uma referência pra mim de masculinidade, porque outros homens também não se enquadram nesse perfil e estão se questionando e querem entender que existe outras formas, né, de ser homem. E aí isso foi muito doido pra mim, porque, tipo, eu sempre entendi que eu era o homem errado, e de repente você é uma referência pra alguém. Então, tipo, é muito legal a gente estar aqui falando sobre isso, porque vai ter gente escutando, se identificando, e vai ser importante pro processo desses homens também, sabe? Inclusive aqui do podcast, vocês que vêm, escutam, comentem lá, conversem com a gente, porque a gente vê muitas vezes um aumento, tá crescendo muito, né, os views, mas às vezes falta um comentário, às vezes acho que é meio isso, assim, a pessoa não sabe meio, é um tema meio espinhoso pro homem e tal, né, e aí fica meio assim. Mas é isso, é bom ter essa troca, porque não tem muito espaço nas dinâmicas heteronormativas, assim, pra falar sobre sensibilidade, pra falar sobre o que você tá sentindo, pra se abrir, né, pra ter conexões profundas. Então, às vezes, a gente não tem esses recursos, assim, a gente não sabe como falar, como verbalizar isso, como pedir ajuda pra um amigo, mas é possível construir isso. Sim. E acho que esse aqui é o pontapé inicial, assim. E isso é muito legal. Não, é muito bom quando você traz isso, porque a gente fez alguns episódios, a gente trouxe até a Mabi, o episódio da Mabi, quem quiser tá aqui no canal. Feminista Furiosa. Sim, que a gente tava falando sobre quão agressivo também o processo de masculinidade é pro homem. A gente falou um pouco mais, entrou mais no tópico sobre as mulheres, sobre essa questão da relação entre homem e mulher, mas como o processo da masculinidade tóxica, ela vai transformando o homem também próximo de um animal, uma pessoa que não consegue falar, conversar, muitas vezes não conseguir dialogar com o próprio amigo. Sim. Então, ela usa o termo ressocialização em vez de desconstrução, né? Sim, que realmente falta essa troca para com os homens, né? E quando a gente vê alguém que faz isso, a gente começa meio a que rechaçar ou tratar como uma coisa diferente, ou que a gente não consegue alcançar. É muito legal quando você traz esse ponto. Não, total, até porque, como vocês falaram, da estatística, quando a gente vê as estatísticas de como a gente age com os outros grupos sociais, a gente vê que tá feio, sabe? A gente tem que melhorar. Só que, por outro lado, aí você pensa, tá, se a gente agride tanto os outros grupos, será que a gente faz tão bem assim a nós mesmos? E não! Homem morre mais jovem, lidera as estatísticas se você vai ver os dados de mortalidade masculina, é assustador, assim, suicídio, tipo, a gente não cuida nem da gente. Sim. Então, tipo, tá sendo bom pra quem, no fim das contas, sabe? A gente tem que se questionar, e é isso, o cara tem que ir no médico, tem que cuidar da cabeça, senão aí arruma namorada, e a namorada tem que ser terapeuta, mãe, cuidadora, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, ninguém empregado de ninguém, gente, tá na hora da gente arregaçar as mangas e ser melhor pra gente mesmo, assim. Eu acho que é algo urgente, assim. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Eu às vezes fico revoltado. Eu até parei um pouco aqui pra digerir. Mas é que faz esse link realmente com todos os episódios assim que a gente tá. Que realmente é o objetivo do podcast, né? Que a gente às vezes traz esse questionamento sobre a masculinidade mesmo, porque a gente entendeu que já tá num estado meio crítico. Tá tanto ruim pra nós como homens, quanto para as outras pessoas que a gente vive junto na sociedade. Tipo, a gente tá tendo um processo realmente muito danoso entre todos nós.
E é triste porque a gente acaba não se desenvolvendo emocionalmente, Sim. sabe? Tipo, a gente não tem repertório, a gente não sabe falar de sentimento, a gente não sabe o que tá sentindo. Eu já passei por isso também, assim. Eu acho que esse processo de sair do programa, contar com o apoio das pessoas, fez com que eu fosse cada vez mais eu mesmo e mais a fundo nisso. Também fez com que eu conhecesse pessoas homens que falavam sobre masculinidade, grupos que conversavam sobre isso, li livros sobre o tema. Claro que eu também, tipo, minha ex-companheira, né, ela também me ajudou muito nesse processo. Eu sou muito grato, mas acho que não pode ser uma função das mulheres ajudarem a gente com isso, assim. A gente tem que se educar enquanto homem, e ter esse espaço de conversar com os amigos pô, você vacilou aqui, cara. Pô, como tá seu dia? Você precisa de ajuda? Sabe? Porque às vezes a gente tá sofrendo sozinho, não consegue falar pro amigo, tipo, cara, me ajuda, eu não tô bem, Uhum. sabe? Não, nossa, agora você falou, agora veio uma situação bizarra que aconteceu nesse final de semana. Eu tava chamando meus amigos pra gente jogar basquete e tudo mais. Aí eu fui convidando todo mundo, né? Pô, fui chamando, no WhatsApp a gente tem um grupo e tal, fui chamando. Aí chegou num dia, o menino falou que aí ele não foi, né? Eu fui mandar mensagem pra ele, porra, você não vai, não sei o quê. Mas de um tom bem assim, brincadeira, tipo, porra, nossa, vai furar com a gente de novo e tal. Aí ele, tipo, ele falou assim, cara, não dá pra mim ir porque minha mãe sofreu um AVC há 3 meses. E ele nunca falou. E ele nunca falou. Minha mãe sofreu um AVC há 3 meses. Eu não vou conseguir porque a minha irmã ela vai ter que trabalhar agora nesse final de semana. Eu vou ter que ficar com minha mãe, porque minha mãe não consegue fazer nada. Tipo, ela tá meio que paralisada. Tipo, não consegue fazer as coisas. Tem todo um grupo de amigos que podia estar sendo Tem apoio pra ele. grupo de mais de 10 anos de amizade. Aí eu falei. Aí eu não tem muito o que falar. Tipo, porra, fala assim, porra, caralho, mas você podia ter falado e tudo mais. Novamente a gente vai ter nesse ciclo que, tipo, é uma amizade longínqua, mas a gente ainda continua não se conhecendo por conta Sim. disso. É um pouco triste isso, né? Sim. Da gente não se abrir. Eu acho que a gente acaba perdendo muito com isso. O que eu tenho tentado fazer, assim, na minha vida pessoal, que eu acho que, enfim, a gente tá aqui conversando sobre isso, acho que já é um pontapé também. Mas na minha vida pessoal, o que eu venho tentando fazer nessas ocasiões às vezes é difícil, né? Mas aí a gente quebrar esse ciclo de tipo, cara, conta comigo, cara, fala comigo, tô aqui por você e tal. Porque às vezes a gente acaba ajudando também no exemplo, sabe? Sim. Porque às vezes a gente chama esse cara pra conversar e tenta dialogar claramente, às vezes a pessoa se sente intimidada de alguma forma, ou não vai conseguir digerir aquilo. E às vezes a gente ensina no amor também. Eu sei que é foda, né? Porque acho que tem esse debate. As mulheres também estão, tipo, sem paciência, né? Sim. E acho que estão certas, porque a gente tem que se desenvolver. Mas eu acho que o amor muda muita coisa. Então, só que é isso. Aí a outra pessoa precisa estar aberta também. Sim. E às vezes os caras não estão fechadinho ali na caverna e não se permite ser vulnerável, ser frágil. Você falou das mulheres, me bateu uma curiosidade. Assim, como você se expressa fora do padrão, às vezes tem alguma coisa negativa por parte das mulheres também? Existe isso? Ah, cara, eu acho que não, eu acho que, tipo, às vezes aparecem uns comentários lá, tipo, já não se faz mais homem como antigamente, ou coisa do Meu tipo, Deus, tipo, ou caramba! ou faz algum comentário homofóbico, enfim, assim. Cara, eu lamento, porque a gente, tipo, Você perde tempo comentando, né? o povo. Mas que é complicado, porque estatisticamente a gente vê que, às vezes, o cara que ela tá buscando dentro desse ideal pode ser um belo filho da puta pra ela, sabe? Mas aí eu já vi isso ser uma questão pra outros caras, assim, tipo, no sentido de querer uma mina que talvez não vai olhar pra ele. Mas aí eu acho que tem que pensar de outra forma. Não sei se vocês acompanharam, teve o Túnel do Amor, que é um reality show de relacionamento. E daí tem 2 caras lá que estavam se entendendo bissexuais, e daí teve esse debate meio, tipo assim, as meninas perceberam que eles eram bissexuais e não queriam mais saber deles. Tá, mas tipo, é uma visão meio preconceituosa delas, né? Enfim, mas elas têm o direito de não querer. Mas por que o cara também vai querer essa mina exatamente? Tem minas que não estão procurando esse cara, sabe? Aliás, eu tenho amigas que vão querer o oposto disso, assim, que vão querer o cara, de repente bi, ou sei lá, que não tem uma masculinidade frágil. Então eu acho que é entender isso também, que acho que tem espaço pra todo mundo. Só que quando a gente tenta dançar uma coreografia diferente com a música tocando igual, fica difícil, sabe? Eu acho que muita coisa eu consegui me desenvolver porque eu também saí de alguns ambientes que não tava me fazendo bem, sabe? Sim.
E encontrar sua turminha mesmo, porque eu acho que é muito sobre a gente se cercar de pessoas que vão validar quem a gente é e vai te fazer você se sentir confortável, assim. Porque é realmente muito difícil, tipo, se a gente tá aqui tentando. Pensa, pô, vocês sabem como funciona um grupo de homens, por exemplo. A hora que você tenta falar qualquer coisa, os caras, cala a boca, viadinho, não sei o quê. Não tem diálogo, às vezes você não consegue ir pra além disso, sabe? E eu não tenho outro conselho, não você dar uma afastada, sabe? Sim. Ou ir eu- tentando mudar no exemplo, Uhum. porque tem níveis que não dá pra. Não tá fácil nem pro Rodrigo Hilbert. Ele deixou um comentário lá falando que se afastou dos amigos, Sim. né? Porque acaba Conta de ficando. comentários machistas. Então, já pensou, cara? Eu acho que é complicado. Acho que ainda tem um longo caminho pela frente, assim. Uma coisa que você falou, por exemplo, dos comentários das mulheres lá nos fazem homens como antigamente. Eu tava vendo uma pesquisa que, tipo, desde a década de 50 pra trás, já, tipo, tinha mais de matéria, comentário, jornal falando sobre a década de melhor de homens era a década anterior, que os homens não são O mais passado é sempre masculinos. melhor. Tipo, tem sempre esse saudosismo com o homem do século, do período anterior. Então é muito engraçado falar, a gente conseguir ver, tipo, por exemplo, na década de 50 falando que na década de 30 os homens eram mais masculinos, e agora ser uma referência totalmente diferente. Então é muito Exato. engraçado. Isso é doido porque eu acho que esse modelo de masculinidade, ele é muito ultrapassado já, né? De tipo, o homem das cavernas, tipo, porque o homem tem que prover, porque o homem tem que caçar, não sei o quê. Gente, nós estamos em 2026, tipo, a gente pode usar brinco, sabe? Tá Sim. tudo bem. Tipo, a gente não tem que caçar um mamute. Até isso não faz sentido. Tipo, tem um livro que chama A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, que ela fala isso, que o patriarcado foi criado, e um dos assuntos que ela aborda, que eu acho muito interessante, que é por que é tão irrelevante assim o homem sair para caçar? Tipo, como uma mulher que não tem método contraceptivo tá engatando uma gravidez atrás da outra, talvez eles nem soubessem como que fazia um bebê, tava ali amamentando e ia sair para caçar um mamute. Tipo, é muito sobre oportunismo, né, digamos. E as sociedades eram caçadoras e coletoras, então não necessariamente eles comiam só o mamute que era caçado, sei lá o que, um animal de grande porte. As crianças e as mulheres também coletavam e caçavam animais de pequenos porte. Então, se você ia ficar de braços cruzados esperando um macho vir com um pedaço de carne, tipo, por que isso é tão relevante? É relevante porque o homem fez ser relevante porque achou que isso era uma forma de controle de poder, sabe? Tipo, não faz sentido. Eu aposto que as mulheres não estavam de braços cruzados esperando o macho vir com bifão. Tipo, não faz o menor sentido, assim. E aí eu acho que da mesma forma que a gente criou essas ideias, a gente pode acabar com elas, sabe? Tipo, Estamos aqui pra não isso. faz sentido. Sim. Se Deus quiser. E falando um pouco sobre cozinha, né? O ambiente da cozinha e tudo mais. Eu vi um corte recentemente da Paola, que ela falava um pouco sobre a questão dela ser cozinheira, não chefe, e ela trazia mais ou menos o tema sobre que normalmente a cozinha, o ato de cozinhar era uma coisa colocada para as mulheres, só que falava mais focado na cozinha do lar, né? Então uma cozinha mais focada para casa. Só que quando a gente vai para o âmbito de chefes e a cozinha realmente profissional, as mulheres elas não estarem em grandes espaços como chefes, à frente de cozinha, à frente de cardápio. E como que você, que já trabalhou e tudo mais, trabalha, né, com relação a restaurantes, você vê essa relação de chefes assinando cardápio, donos de restaurante, posição de poder, chefes mulheres nesse lugar? Eu acho que como em todo setor da sociedade, o homem precisa fazer muito menos para ganhar muito mais destaque, assim. E isso é nítido em qualquer setor. Inclusive, enfim, conheço casos de restaurantes que são liderados por um homem e por uma mulher, daí só o cara vai ser capa da revista, sabe? Isso acontece Nossa, muito. que absurdo. É absurdo. É, e inclusive os dois, admiro muito o trabalho dos dois, não é culpa deles exatamente, né, como indivíduo, mas como a sociedade Aham. funciona, assim. Então isso é muito difícil. Pela minha experiência própria nos restaurantes que eu trabalhei, dei consultoria e tal, que são os restaurantes da Irina Cordeiro, então ela é uma mulher à frente do restaurante, que ela, enfim, eu vi ela construindo tudo sozinha, sem investidor ou sem sócio. Então a realidade é outra, né? Porque daí você já vê uma mulher criando isso e valorizando o trabalho de mulheres e de LGBTs, de pessoas pretas. Então, assim, isso eu vi acontecer na prática. Então, é legal ver que a situação tá mudando. Sim. Pode ser em passos
curtos, mas tá mudando. E as mulheres estão reivindicando o espaço mesmo. Vai ser com um tiro no peito e vai ser dizendo, tipo, eu tô aqui, você vai ter que me olhar, sabe? Então isso é muito legal de ver essa mudança. E eu acho que a gente, enquanto homem, tem que fazer parte ativa disso, sabe? E não só no sentido de valorizar e consumir restaurantes chefiados por mulheres, mas criar um ambiente social, familiar, que seja para que essas mulheres possam se desenvolver nas carreiras delas, sabe? Eu não sei se vocês assistiram, recentemente lançou essa série All Her Fault, Sei. no Prime Video, e eu acho que a série mostra de uma maneira extremamente incômoda e necessária como que mulheres são extremamente sobrecarregadas com as atividades do lar, da casa, da família, e os caras estão sempre querendo uma folguinha ali, sabe? E como eles conseguem se desenvolver nas suas carreiras sem ter grandes problemas, e elas têm que se desdobrar em 5, 6 pessoas, sabe? Tipo, é injusto. A série mostra isso, né? Que ela tá ali pra pegar o filho e tal, e o cara nem sabia onde o filho tava, assim. Exato, Né? ou tipo, e aí a criança sumiu, tá, a culpa é sua, porque você que devia estar cuidando. Pô, cara, é isso, vai ser mais difícil enquanto a gente também não estiver ajudando, sabe? Então, eu acho que vai tanto nesse lugar da gente consumir, da gente valorizar os restaurantes que a gente vai, como também de permitir, não, porque a gente não precisa da permissão, mas de assumir nossas responsabilidades na casa, na família, para que essas mulheres possam se desenvolver nas suas carreiras também, porque não é igual, não é justo. A gente ainda tem um caminhão pela frente, mas eu vejo melhoras, assim, aos poucos eu vejo melhoras, mas eu acho que ainda, se você perguntar para uma mulher, acho que ela vai falar que ainda tem que melhorar muita coisa, assim. Falando dos reality shows, então, da TV, você acha que tem um recorte de gênero que é mais procurado, mais específico pela produção ou não? Eu acho que não, porque é meio 50-50, assim, eu não sei se isso tem exatamente a ver, até porque eu acho que acaba sendo um pouco diferente a dinâmica de um programa do que para um restaurante. Talvez, se você me perguntar se os restaurantes estão contratando mais homem ou mulher, aí talvez a resposta seja diferente. Porque, infelizmente, mais homens, porque infelizmente ainda tem esse pensamento machista de que mulher é mais difícil contratar uma mulher, enfim. Mas o que eu pude ver, por exemplo, nos restaurantes que eu trabalhei é que essa era totalmente invertida. Assim, as próprias seriados de TV um pouco reproduzem isso. É sempre o cara chefe, né? É sempre de ficção mesmo. Sim, né? sim. É difícil ter uma mulher, às vezes tem uma de destaque e tal, mas nunca começa com a mulher comandando as coisas. Né? Pois infelizmente aí cai nesse estereótipo a mulher cozinha pra casa e o homem é um chefe de cozinha. E, enfim. Mas eu acho que aos poucos isso vai melhorando. A diferença do chefe pro cozinheiro é que o chefe coordena. O chefe é um cargo na cozinha. Seria a função mais alta dentro da cozinha. Então tem o chefe, subchefe. E aí o que acontece é que não faz sentido você se chamar chefe se você não chefia uma cozinha. Do mais você é cozinheiro. Então também tem isso. Eu não acho que ser cozinheiro seja um título pejorativo ou tá diminuindo alguém, sabe? Eu acho que é muito doido essa hierarquia e eu acho que também faz parte dessa lógica de poder, assim. Tem que ter uma hierarquia para que a cozinha funcione, de fato, né? Mas todos são cozinheiros no final do dia. Eu acho que eu queria voltar um pouquinho no tempo que você falou da sua mãe, que falou que você era feliz quando você estava cozinhando, né? Sim. E acho que a gastronomia é essa coisa que tem um misto de ciência com arte, de sensibilidade, de técnica, né? E quando que foi que você se viu assim feliz cozinhando? Como que nasceu essa paixão por cozinhar, fazer drink e tal? Então, eu acho que foi muito a partir do programa mesmo, assistindo, eu comecei a me interessar. E aí, que legal, por me interessar, eu também, por exemplo, teve uma vez que eu e meu pai e minha irmã viemos pra São Paulo pra fazer alguma coisa. Pai, se a gente for no restaurante da Paola. Aí a gente foi e a gente não tinha esse costume. Minha família não era exatamente não fez grandes viagens e ir pra restaurante. A gente era muito de ir pra praia, coisa assim. E aí eu lembro que meu pai foi meio assim, sabe? Tipo, pô, cara, não sei o quê. E aí ele amou, assim, explodiu a mente dele. Todo mundo saiu de lá encantado, assim, foi muito legal. Legal, cara. E acho que foi
Aí eu comecei a me interessar mesmo, comecei a fazer umas coisas em casa, aí eu mostrava pros amigos, eles, nossa, que legal, por que você não se inscreve? E aí teve um aniversário que uns amigos se juntaram, eles deram pra mim um livro de todas as técnicas da Cordon Bleu. E aí eu, pô, aquele livro eu devorei, tipo, testei tudo que eu podia de receita. Do caralho. E Autodidata então foi total, meio que assim, sabe? Cara. Fui testando, fui aprendendo, aí via vídeo, nossa, eu vou tentar reproduzir isso. E esses eram momentos prazerosos, assim, pra mim mesmo. Tipo, eu lembro nesse momento que eu não tava legal, não tava feliz com ser dentista. Eu andava com o livro na mochila e eu ficava pensando, nossa, tá, qual receita eu vou fazer agora? Eu ficava pensando, às vezes eu ia dormir pensando, nossa, eu quero fazer um bolo de ameixa com doce de leite. E sei lá, eu viajava, assim. Acho que isso foi meio que uma fuga do período difícil que tava sendo pra mim, sabe? É muito legal. É muito legal. Eu gosto de cozinhar, obviamente. Eu sou amador mesmo. Mas quando eu recebo alguém em casa e alguém prova a comida e gosta, é muito uma emoção muito legal, assim, Sim. né? É uma coisa muito bonita. É muito legal. Isso é bom de ver as pessoas. Já teve uma amiga que chorou comendo uma torta que eu fiz, aí você fala, caramba, Aí que você legal, que legal. Não, e o legal é que, por exemplo, o contexto que você tava, assim, que era meio clínico, né? Aquela questão da sala, entre o paciente, e agora você vai pra um lugar que você realmente gosta e cria memórias com o outro, assim, é uma coisa muito legal. É outra... Tipo, você se sente no lugar que você devia ter sempre estar, né? Tipo, confortável. E eu acho que daí eu entendi também que, por exemplo, esse lugar que é prazeroso pra mim da cozinha, não necessariamente é algo que eu quero fazer todo dia atrás de um balcão de restaurante, entendeu? Porque ele é muito mais prazeroso porque a gente faz num momento de lazer, porque a gente faz num momento de descanso ou de celebração, assim. E eu acho que isso foi uma coisa que eu fui entendendo também com a vida, assim. Que a gente não precisa monetizar tudo que a gente faz, exatamente, né? Tipo, a cozinha tá pra mim num lugar que eu gosto de criar, eu gosto de fazer, eu gosto de gravar e dividir isso com as pessoas através dos conteúdos que eu faço. Não significa que eu também não faço coisas pontuais em eventos ou cozinhar em jantares e tudo mais, mas é um lugar que me preenche muito mais nesse lugar do que se eu tivesse todo dia assumindo uma cozinha, sabe? Sim. Mas eu acho que isso a gente só entende provando, testando, conhecendo. E acho que isso é uma coisa que daí, linkando com a masculinidade, eu acho que é muito difícil, porque às vezes a gente não tem espaço pra se testar como homem, sabe? Tipo, tem cara que ainda tem... É que eu lembrei de um caso aqui agora, recentemente, de um cara que, enfim, ele e uma pessoa conhecida vão ter um bebê, e daí as pessoas acham que tem a obrigação de estar casadas para ter essa criança. Não, tipo, dá para você ser presente e não necessariamente ser o pai, provedor e tudo mais. Às vezes você vai fazer um papel melhor à distância do que querendo casar só para isso, sabe? E tem esse lugar um pouco do fardo de ser homem, de não poder fazer nada. A gente não se permite trabalhar nossa parte artística, né? Quantas vezes você não tava, sei lá, dançando e alguém veio e falou assim, para, isso é coisa de viado. Ou você fez uma pintura, a pessoa fala, nada a ver fazer isso, vai chutar uma bola, sei lá. A gente vai podando esse lugar de artista e do sentir, sabe? Porque a gente tem obrigações a cumprir. Acho que essa que é a parte que é um pouco pesada pra gente. Não que isso seja justificativa, né? De nada de ruim que a gente faça, mas eu acho que quanto mais a gente tiver espaço para se testar e se conhecer, para cozinhar, para pintar um quadro, para dançar, para, enfim, usar a roupa que quiser, eu acho que isso vai fazer com que a gente crie homens mais saudáveis, assim, e mais alinhados com a masculinidade mais positiva, sabe? Legal. Agora, falando assim sobre conteúdo, né? Eu te conheci assim no MasterChef, né? Toda aquela questão, te acompanhei um pouco. E depois, aí eu parei, né? E depois eu acho que aí eu acho que com foi eu acho que conversa de trabalho, a gente conversando no trabalho, a gente começou a falar sobre MasterChef, das pessoas que a gente competiu, que a gente gostava, pá. Aí eu acho que aí a gente tocou no seu nome, aí eu falei assim, nossa, é verdade, faz tempo que eu não vejo ele. Aí eu falei, fui te procurar no Instagram. Aí eu conheci um pouco do seu conteúdo que você fazia com seu amigo do Mano Me Ouve. Sim, sim. E também eu dei uma olhada no seu Instagram. Eu falei assim, nossa, mas ele tá diferente daquela época. Eu comecei a consumir um pouco mais do seu conteúdo. Aí eu acho que era um conteúdo mais. Você falava, eu acho que sobre maquiagem. Tipo, e era um conteúdo que tava em alta.
porque se eu não me engano tinha um MC que tava falando também sobre maquiagem em homem e tudo mais, e eu acho que você falou também. Aí eu voltei a se reconectar com o seu conteúdo novamente. Aí foi aí que eu comecei a voltar a consumir e tudo mais. Então eu gostei muito também dessa sua mudança, assim. Cara, então, isso é uma coisa que eu ainda tô entendendo sobre a internet, né? Porque é muito doido. Eu nunca parei de produzir conteúdo de cozinha, nunca parei de ter receita. E volta e meia, se a pessoa vê 2 vídeos que não seja sobre cozinha, elas comentam coisa tipo, parou de cozinhar? Sabe? Tipo, tá cheio de receita. Eu duvido que você viu 5 receitas minhas. Sabe? Tipo assim, tá, o tempo Pô, inteiro galera tem. chata, hein, meu? O tempo inteiro tem isso ali. Nunca deixou de ser o principal, né? Mas eu acho que é isso, eu me permiti fazer outras coisas. Eu entendi também que as pessoas não, não queriam só ver a receita em si. Embora eu acho que, pensando em algoritmo, se eu fizesse um formato fixo de. É o que a gente vê que tá funcionando hoje em dia, né? Tipo, todo dia a gente faz a mesma abertura, entra a receita, assim. Eu acho que talvez o meu engajamento seria melhor. Sim. Mas eu não quero fazer só uma coisa, entende? Eu gosto de testar, de experimentar. Já fiz, sei lá, curso de aromaterapia, já aprendi a lutar Kung Fu, cerâmica. Enfim, eu quero ainda aprender um instrumento, eu quero aprender a dançar alguma coisa, já aprendi espanhol. E aí eu tô adotando isso na minha vida, assim, tipo, quero botar maquiagem na cara, eu vou botar maquiagem na cara, eu vou ver como eu me sinto com isso. Sim. Sabe? Tipo, até porque a gente trabalha com isso. Então, às vezes, tipo, eu começo com um corretivinho, uma parada assim. Aí eu pensei, por que não botar uma cor? Não, por que não botar um brilho? E é engraçado, né? Porque assim, se a gente para pra pensar, o carnaval, todo mundo faz isso. Uhum. Que é o momento que tu não se permite. Mas é como se fosse uma brincadeira, né? Na vida real, não pode. Pode. E por que não? Sabe? Tipo, e eu acho que isso incomoda. Eu acho que isso incomoda. A pessoa olhar pra você e não entender exatamente, acho que gera um certo incômodo. Mas daí cada um que lute, porque eu acho que a gente tem que ser fiel a nós mesmos e fazer a gente feliz, sabe? Só dá pra gente se comprometer com a nossa felicidade. E eu tô tentando adotar esse norte na minha vida. Mas fico feliz que você se encontrou também na produção de conteúdo. Né? Você acha que Valeu. as pessoas te seguiam por causa do programa, das receitas também, até hoje? Mas eu acho que elas também te seguem hoje por conta disso, de você usar maquiagem, de você ser autêntico. Identificação, né? Eu acho que é um pouco de quebrar tudo, o padrão da assim. masculinidade que a gente tá acostumado, né? Sim. Eu acho que as pessoas se enxergam nisso também. Eu acho que é isso. É claro que eu entendo que seja um pouco difícil. Pensa assim, marketing, branding. É difícil quando uma pessoa muda muito, né? Tipo, a imagem, uma marca demora rebranding, vai ser um rebranding. Eu faço, a cada 2 anos eu tô num rebrand. Tipo assim, eu não quero ser a mesma pessoa, não quero ser a mesma coisa. Eu tô nessa vida pra viver tudo que eu puder viver. Se eu sentir vontade de experimentar algo, de viver algo, eu quero viver isso, sabe? Eu sou, assim, o eterno explorador. Eu vou fazer curso de 1000 coisas que eu quiser aprender, sabe? E aí, isso já me bugou um pouco, assim, de tipo, porra, pra audiência talvez seja um pouco difícil entender isso. Mas eu acho que quem continuar me seguindo vai ser pra ver a minha maluquice mesmo. Eu, cada hora fazendo uma coisa e faz parte. A gente entrevistou hoje cedo a Marina Elô, a deputada estadual, e a gente tava falando, né, como o Instagram dela é legal, porque não é só política, Sim. mas tem como ali a criação dos filhos, que também as crianças são pauta dela. Então ela tá dando o exemplo dentro de casa, mostrando uma coisa ali, levando as crianças na escola e tal. Eu acho que isso humaniza tanto Sim. a imagem da pessoa, né? Por que não mostrar quem você é, né? Não ficar só lá cozinhando e tal. Eu acho super legal. E super ponto legal. fundo também, que eu, como seguidor, que agora também tô acompanhando que você faz algumas customizações, fez o lookinho de carnaval. De carnaval. Eu acho que é sobre a gente se permitir, sabe? E eu tô nessa fase. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E segue o baile. Muito bom. Bom, a gente tá chegando mais pro final, né? E aí eu queria te deixar livre aí para falar um pouquinho como continuar essa conversa, onde que o pessoal te encontra, se tem algum projeto novo, nova temporada do Masterchef. Já pensou? Bom, as pessoas me encontram nas redes sociais, @HugoMerchan, e onde eu tô sempre dividindo principalmente sobre receitas de comida, de drinks, e também encontram os meus drinks nos restaurantes da Irina, no Cuscuz da Irina e no Irina Restaurante.
Inclusive, atualmente estou fazendo a consultoria, né? Fechando a carta de bebida do novo Irina. Estão convidados para ir lá provar. Quero. E acho que é isso. Muito bom, muito Muito bom. obrigado. Gente, foi um papo sensacional Sim. sobre liberdade, sobre masculinidade, sobre gastronomia, sobre reality show. Mas a porra toda aí foi incrível. Foi incrível. Nossa, muito bom. Hugo, te agradecer. Obrigado, A gente esperou bastante, mas valeu a pena. toda a Nossa, valeu espera aí. demais. Eu que agradeço, Foi é incrível. importante, Muito obrigado demais. por ter Obrigadão, vindo. gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.